Um dia de trabalho comum, né? Como professor, quem é professor entende. No período de planejamento das aulas, dos alunos e tudo mais, um tempinho que eu tive, eu entrei na BBC, né, na BBC News, para ver as informações, as notícias. Como professor, tenho que estar sempre atualizado. Eu entrei ali na BBC e tem uma reportagem com o título Jornal Britânico chama Trump de Imperador do Brasil. Então, nessa reportagem, nós vamos ter o colunista Eduardo Lucci, né, do Financial Times, que vai escrever um artigo falando acerca das tarifas impostas por Trump em relação ao Brasil. E ele faz aqui uma comparação entre as exportações dos Estados Unidos, né, que os Estados Unidos recebem, tanto da Turquia quanto do Brasil. Então, tanto o Brasil quanto a Turquia exportam coisas lá para os Estados Unidos. Por exemplo, o Brasil exporta várias coisas, né, como soja, laranja e entre outras coisas. A Turquia também exporta várias coisas. Então, a gente tem aqui, ó, químicos e matérias-primas, máquinas e eletrônicos, também temos peças automotivas e veículos, ferro, aço, né, áreas têxteis, roupas e carpetes, e frutas e alimentos, ou seja, tanto a Turquia quanto o Brasil exportam coisas para os Estados Unidos. Porém, nós observamos que existe uma cobrança de imposto super absurda quando se refere ao Brasil. Por quê? Porque a Turquia recebeu apenas uma tarifa de 10% dos produtos importados de lá para os Estados Unidos. Então, o Brasil, ele recebeu uma taxa de 50% de todo o produto exportado, né, para lá, para os Estados Unidos. Então, o que nós estamos diante do quê? De uma perseguição? Será que Trump está perseguindo o Brasil? E na reportagem, o Lúcio, ele vai falar que, na verdade, seria apenas uma resposta, né, para perseguição política, segundo ele, segundo Trump, seria uma resposta para a perseguição política do STF em relação a Bolsonaro. Então nós temos aqui, tá? E o que ele tem a ver? Essa tarifa imposta ao Brasil de 50% era como se fosse uma retaliação por causa da investigação contra Bolsonaro. Então, de alguma forma, o Trump, ele está tarifando o Brasil, está perseguindo o Brasil, porque o STF, o Supremo Tribunal Federal, está fazendo o seu papel, a sua função de julgar, de analisar o que é feito de errado no país. E é muito interessante porque nesse artigo eles vão dizer que o Trump é como se fosse o imperador do Brasil, né? Como se ele estivesse querendo tomar conta do país, como se ele quisesse se apropriar da liderança do país. E essa tarifa, além de ser por motivações de perseguição política, também é resultado da incontinência do Brasil em relação à autocracia de Donald Trump. Ou seja, você que não sabe, autocracia é uma pessoa, ou autocrata é uma pessoa que visa governar de maneira autoritária sem ter ajuda ou colaboração de outras pessoas. Então, o Trump, ele está sendo um autocrata. É como se ele governasse sozinho, né, sem a opinião de ninguém, sem ninguém para interferir nas decisões dele. Então, essa incontinência, ou seja, o Brasil não aceitando as suas reivindicações de Donald Trump, ele está, de alguma forma, utilizando o seu poder econômico, né, a sua interação comercial com o Brasil, para
se defender. Ou seja, você não me obedece, eu vou impor então um castigo em vocês. Então, para o Lucy, né, que é o autor aqui dessa publicação, ele vai dizer que a arma de Trump, a ferramenta que ele está utilizando, é a guerra comercial. Se você não me obedece, então eu tenho uma chave, né? Eu tenho uma coisa que é muito poderosa, que é o comércio. Então ele está fazendo isso de maneira autoritária. E o que é muito interessante é que, de alguma forma, além de Bolsonaro estar sendo perseguido na visão de Trump, o que vai acontecer que vai, de alguma forma, intensificar cada vez mais? O secretário de Estado dos Estados Unidos acaba de revogar, né, o visto do Alexandre de Moraes. O próprio juiz que está julgando o caso do Bolsonaro. E além disso, é claro que o filho, Eduardo Bolsonaro, ele não afirmou, mas ele comentou, né, em um pôster de que, de alguma forma, pode ser que Trump possa caçar vistos de outros ministros, inclusive da própria esposa do Alexandre de Moraes. Então a gente percebe que o negócio está indo cada vez mais longe, né? Esse acordo, esse pacto, essa aliança, né, do Eduardo Bolsonaro, do Bolsonaro com Trump, está, de alguma forma, chegando até nos familiares do ministro. E o que é mais interessante que na reportagem está aqui, ó, quem está ganhando com tudo isso? Então, se você analisar nas pesquisas, após a tarifa de Trump e a não... como que eu posso dizer? E a não continência, ou seja, o Lula ou o país não prestou continência ao Trump, teve como resultado o setor que mais apoia Bolsonaro, que é o agro, né, está sendo afetado e está causando um impacto reverso, porque o Trump ele tinha a intenção de ganhar apoio dos brasileiros, né, para de alguma forma tirar o governo, prender o Alexandre de Moraes, essa é a intenção deles, livrar o Bolsonaro da cadeia, é isso que eles querem. Porém, eles estão conseguindo um resultado reverso. Que resultado reverso é esse? As pesquisas dizem que até mesmo eleitores de Bolsonaro está apoiando o governo Lula por conta desse ataque à democracia, esse ataque ao país por meio de tarifas. Inclusive no próprio artigo, né, do Lucy aqui na BBC News, publicado no dia de ontem, dia 22, né, de julho de 2025, ele vai dizer que o Brasil, né, ele é uma das mais bem firmadas democracias comparada aos Estados Unidos, né, mediante as ações dos ministros, mediante as ações, né, do governo federal. Então, estamos tendo uma consequência, né, um resultado, nós estamos tendo um resultado totalmente diferente do esperado. Então, os próximos passos, né, os próximos dias, muitas coisas irão acontecer. E se você gostou do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal que eu vou te manter atualizado. Eu vou te manter atualizado. Tudo que vier de novo, né, sobre o caso ali do Trump com o Brasil, né, do governo Lula ou do Bolsonaro, ou tudo eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível, de um jeito bem simples e bem fácil. Até mais.